Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entro, Senhor, na Tua presença, primeiramente para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida, no meu lar e na minha família. Pai, obrigada por nos ouvir as nossas orações. Que o Senhor abençoe e guarde, Pai, todo aquele que ouvir essa oração, em nome de Jesus e amém. Bom dia, povo de Deus, passando mais um dia aqui para deixar a palavra do Senhor. Hoje a palavra se encontra em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10, que diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isso, que nos tens tirado do Egito? Não é a palavra que te temos falado do Egito, dizendo: Deixai-nos que servimos os egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais verá para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarás. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, tem momentos em que nós devemos ficar calados e confiar no Senhor. É necessário nós se apresentarmos ao Senhor todos os dias e colocar tudo nas mãos dele, porque tem guerra que só o Senhor pode fazer, pode lutar por nós. As guerras que nós temos, batalhas que nós temos, que só se nós não colocar na mão do Senhor, nós não vencemos. Esses egípcios, eles estavam achando que Moisés tinha feito uma coisa que não era certa, mas Moisés ouviu a voz do Senhor e fez aquilo que o Senhor mandou. Muitas das vezes é necessário nós ouvir a voz do Senhor e fazer somente aquilo que Ele manda, porque quando o Senhor nos ordena, Ele se responsabiliza por nós. Nada para Deus é impossível, e quando o Senhor nos ordena a fazer algo, meus amados irmãos, tenha certeza que Ele se responsabiliza por nós. Esse povo estava querendo morrer na mão do inimigo, sendo escravizado, mas o Senhor tinha libertação para ele, assim como ele tem para mim e para você, assim como ele quer libertar a minha família e a tua família. Não aceite que o inimigo aprisione a sua família. Coloque diante do Senhor e confia, porque tudo o Senhor fará. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor com todo o nosso coração, o Senhor pelejará por nós. Não há guerra para Deus impossível, meus amados irmãos. Tudo que o Senhor quer fazer, Ele faz. Ele fez com uma só palavra, Ele fez o céu e Ele fez a terra e tudo que nela há. O Deus do impossível, Ele trabalha por mim e por você. Basta tão somente crer no Senhor Jesus. Aqueles inimigos que estavam ali para perseguir Moisés com os seus servos, eles queriam apenas escravizar aquele povo que era um povo de Deus, um povo escolhido do Senhor. E quando nós somos escolhidos do Senhor, o inimigo tenta nos aprisionar em alguma situação. Mas a palavra para você nessa manhã não temas, porque o Senhor pelejará por vós. Coloque-se diante do Senhor, se apresente a Ele, porque o Senhor pelejará por vós. Não há nada para Deus impossível, e quando o Senhor promete, Ele faz, porque Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele falou para aquele povo não temer, que nunca mais eles iam ver aqueles egípcios. E aqueles egípcios se lançaram no mar e todos morreram ali. Então tudo que o Senhor faz é bem feito. Para Deus não há impossível. O Senhor pelejará por vós. E aqui no 15 ele diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O Senhor, Ele faz coisas tão maravilhosas que muitas das vezes nós não entendemos. Moisés estava ali
com o poder nas mãos. Moisés estava ali com aquele cajado que era só tocar nas águas e passar. Muitas das vezes nós estamos ali com uma palavra para libertar os nossos irmãos, para libertar os nossos filhos, e nós se calamos diante do inimigo. O Senhor nessa manhã diz para mim e para você: não temas, porque o Senhor pelejará por vós. Se apresente ao Senhor, estenda as tuas mãos, dobra os teus joelhos em oração e clama, porque o Senhor vai fazer coisas grandes. Não há impedimento para o Senhor. Quando o Senhor nos ordena, nós temos que fazer aquilo que o Senhor manda, porque o Senhor se responsabiliza por aquilo que ele faz. Nada para Deus é impossível. E quando ele nos ordena para marchar, é porque lá na frente já tem uma terra preparada para mim, para você. Se ele mandou você fazer, meus amados irmãos, levante em oração, se posicione naquilo que o Senhor mandou você fazer, porque o Senhor pelejará por vós. Às vezes é necessário nós passarmos por dificuldade para entender que o Senhor, quando chega no último momento, a última palavra vem dele. Só ele tem a palavra de verdade, só ele tem a palavra de cura, só ele tem a palavra de libertação, só ele tem a palavra que quebra todos os cativeiros, porque o Senhor, ele pode todas as coisas. Não importa qual seja a prisão que você se encontra nessa manhã, em nome de Jesus, toda prisão do mal que seja quebrada. Não importa qual seja a sua situação, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque o Senhor Deus nessa manhã nos ordena a marchar. Não é para você ficar parado, não é para você ficar calado. Clame o Senhor e ele lhe responderá. Tudo o Senhor faz, tudo o Senhor é. Levante a voz e clame ao Senhor, porque ele está ouvindo a sua oração e o seu clamor. O Senhor pelejará por vós, meus amados irmãos. O Senhor fará coisas grandes no meio de nós. O Senhor mostrará que ele tem poder sobre céus e terra. Tudo para Deus não é impossível. Ele é o Deus que abre o mar, ele é o Deus que quebra as cadeias, não importa qual seja o problema, o Senhor resolve, o Senhor pelejará por vós. Amém, meus amados irmãos? Que essa palavra venha entrar no seu coração, que o Senhor possa fazer maravilhas no meio dos seus, para que saiba que o nosso Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele não dorme, ele não toscaneja os seus olhos. Quando ele ordena, ele faz. Ele manda que se levante nessa manhã e marche para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Se coloque na posição e faça aquilo que o Senhor mandou. O Senhor está no controle da minha e da tua vida, porque o Senhor não escolheu errado, ele nunca erra. Quando ele me chamou para fazer a vontade dele, ele sabia que eu não era perfeita, ele sabe que eu não tenho capacidade, mas ele capacita os seus escolhidos e ele muda a história de um povo rebelde. Ele pode fazer maravilhas no meio dos teus, através da tua oração, através do teu clamor, através muitas das vezes do nosso choro. O Senhor, ele tem compaixão de nós, porque ele é Deus verdadeiro, é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Naquela cruz ele levou toda a nossa dor e todo aquilo que era enfermidade, ele também levou sobre si, porque lá em Isaías 54 fala, e levou sobre si todas as enfermidades e não deixou nada que fosse sacrifício para nós. Ele fez sacrifício naquela cruz, ele se fez maldito naquela cruz para nos dar a vitória. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor possa transformar a sua história, que o Senhor possa cuidar dos teus, para que sejam todos bênção, para que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua quarta-feira, seja uma quarta-feira de vitória em nome de Jesus e amém.